Olá, esse é o projeto Direito no Ensino Médio. Meu nome é Judá, eu sou professor da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico, que é a carreira dos institutos federais. É uma carreira bem semelhante do magistério federal, mas é uma carreira diferente também. Assim como qualquer professor do magistério federal, eu posso dar aula da graduação até o doutorado, mas, diferente de um professor do magistério federal, eu posso dar aulas também no ensino médio. E é o que eu faço aqui no meu campus, né, do Instituto Federal do Paraná, que é o campus Palmas, que fica no sudoeste do estado do Paraná. Então, aqui a gente tem uma graduação em Direito, a gente pensa em desenvolver, né, fazer um mestrado, algum dia fazer um doutorado, mas, desde já, a verticalização do ensino que a gente tem aqui foi para o lado do ensino médio. Já existe aqui um curso técnico em serviços jurídicos integrado ao ensino médio. Então, eu, por exemplo, dou aula para um pessoalzinho muito legal, né, adolescentes, né, de 14 e 15 anos do primeiro ano do ensino médio. E é uma experiência muito interessante, e eu gravo essa aula, então, pensando imediatamente neles, mas de forma imediata gravo essa entrevista aqui, né, com a nossa convidada de hoje, pensando em professores que dão aula para o ensino médio que eventualmente têm interesse em trabalhar conteúdos de direito no ensino médio. Né? Eu tenho algumas orientandas, inclusive uma aqui em Palmas, outra lá no Mato Grosso. Quando eu fui professor da Unemate, eu conheci ela e ela me orientando hoje, né? E elas duas têm projetos de extensão, na verdade, de conteúdos de direito no ensino médio. E, então, eu fiz isso também pensando nelas, né? Enfim. Então, qual que é a ideia aqui? Como o nome do projeto mesmo diz, né? Direito no ensino médio. Eu estou chamando aqui alguns convidados para falarem das carreiras jurídicas que existem. Em vez de eu falar dos meus conteúdos em abstrato, eu quero mais humanizar eles mesmos, falar das questões de uma forma mais humana, mais próxima das pessoas, de forma, então, mais acessível ao meu público majoritário, né? Não que isso não possa servir também para alunos de graduação. Então, a nossa convidada de hoje aqui é uma pessoa que assim, para mim, muito querida, e eu conheci ela pela internet. Isso foi bem interessante, né? Um evento que eu organizei no meu grupo, eu tenho um grupo de pesquisa chamado Ágora, Teoria e História Constitucional. Eu sou um historiador do direito e um historiador constitucional em particular. E eu conheci a Marisol num desses eventos. Ela apareceu lá algum dia e a gente foi fazendo uma amizade. Né? Então, fico muito feliz em dizer que tenho uma nova amiga que eu fiz aqui por esses meios de internet nesses tempos de pandemia, né? Que a gente não vai mais para congresso, a gente não encontra as pessoas presencialmente, mas eu fiz vários amigos, dentre esses amigos ela, por meios eletrônicos, por meios virtuais. Então, o nome dela completo, né? Marisol Barbosa de Souza Pinheiro. Né? A Marisol, pessoal, ela é graduada em Direito pela Mackenzie do Rio de Janeiro, e ela tem algumas especializações também pela PUC do Rio, pela uma universidade de Lisboa, se não me engano, também, especializações aí sempre na área de propriedade intelectual. Essa é uma área muito interessante, né, dos direitos autorais, e também da propriedade industrial, né, que é as patentes, os modelos de utilidade e assim por diante. Depois, quem sabe, ela possa falar um pouco mais para a gente sobre isso, que ela sabe disso com certeza muito melhor que eu, né? E depois ela fez um mestrado na Universidade de Lisboa, então ela tem uma experiência fora do país, isso foi legal. E hoje em dia ela é doutoranda, ela faz doutorado também na Universidade de Lisboa. O mestrado foi em propriedade intelectual, né, Marisol? E o doutorado agora já é em História do Direito, então ela está se aproximando da minha área aqui, acho que foi por isso que, afinal, ela acabou aparecendo lá nos meus eventos. Então, ela é convidada hoje, apesar de ter já uma trajetória acadêmica de qualidade e um conhecimento doutrinário, aí, vamos dizer, na área de propriedade intelectual, ela foi convidada hoje para falar para a gente sobre advocacia, porque ela também tem uma experiência em advocacia, em outras áreas, mas também parece que em propriedade intelectual, segundo ela me contou um pouquinho, antes de a gente começar a gravar aqui. Então, ela tem essa experiência na advocacia e, por isso, ela é convidada para falar para a gente. Olá, Marisol, tudo bom com você? Olá, muito prazer em estar aqui, Judá, obrigada pelo convite. A recíproca é verdadeira, é muito bom ter feito um amigo tão qualificado, tão querido, uma pessoa tão bacana nesses tempos de pandemia.
E é isso, sim, eu tenho uma experiência em contencioso de massa e tenho uma experiência em propriedade intelectual, sobretudo no registro de marcas, nas questões de perícias judiciais, eu já fiz algumas coisas, né, uma assistência à perícia, no caso de marcas, e direitos autorais também, já fiz notificações, contranotificações, conheço, nesse campo de marcas, patentes e direitos autorais, a propriedade intelectual na prática. Muito interessante essa área de propriedade intelectual, né, Marisol? Eu queria te perguntar, assim, também sobre isso, mas isso, assim, até numa segunda parte da sua resposta, eu queria ouvir um pouco mais, né? De uma forma bem acessível para os nossos alunos aí, que são pessoalzinho de 14, 15 anos, 16, eventualmente. Então, para eles tem que ser, assim, de uma forma bem clara mesmo, né? Sem muitos termos técnicos, mas, assim, a Constituição Federal, a nossa Constituição da República, né? Ela diz que a advocacia é uma função essencial à justiça, né? Então, como que a advocacia, segundo você, né, como ela se organiza em geral, né, como que é o mundo da advocacia e como que, no sentido de ser uma função essencial à justiça, né, garantir o funcionamento da justiça, né, em que sentido ela contribui, né, nesse aspecto, e depois de falar isso em geral, né, como que é a advocacia como uma função essencial, fala da sua experiência aí, né, no mundo da advocacia, e se quiser falar também da sua área de propriedade intelectual, fica desde já convidado. Obrigada, professor Judá. Nesse momento, eu acho que é imprescindível, no momento do nosso país, nesse momento educacional, falar da advocacia como algo que tem que reconduzir o direito para a justiça. Acho que essa é a função essencial da advocacia nesse momento, né? No momento que a gente fala em desmerecimento dos direitos humanos e coisas do gênero, eu acho que nós precisamos tratar a advocacia como um instrumento eficaz para reconduzir o direito para a justiça. Seja a função mais ínfima da advocacia, seja o contencioso de massa, que às vezes é desmerecido, como eu já trabalhei, mas fazer justiça é o pressuposto essencial da advocacia, né? Nós tivemos homens como Rui Barbosa e outros juristas que sempre nos lembravam isso, e eu acho que o grande momento da advocacia agora, nós vemos, inclusive, uma atuação da Ordem dos Advogados nesse sentido, em se manifestar como defensora de direitos fundamentais, de direitos humanos, e eu acho que a importância da advocacia nesse nosso momento é sobre isso. A função da advocacia, de maneira geral, eu acho que é defender o direito não só humano ou fundamental, mas defender o direito do ser humano, né? O senhor falou em educação, em humanizar o acesso. Eu sou muito adepta de uma educação humanizada. Eu acho que a advocacia também tem que ser humanizada. Nós não podemos advogar de maneira automática, mecânica. Nós estamos falando da vida das pessoas, tanto quanto o médico cuida da vida de alguém, o advogado também trata da vida daquele indivíduo, seja numa relação financeira, seja numa relação familiar. Nós temos uma obrigação de trazer essa paz para a sociedade, resolver os litígios, não julgá-los, mas ajudar a resolvê-los e fazer com que a sociedade seja cada vez melhor. É a minha visão da advocacia em geral, de maneira bem sucinta. Espero que eu tenha me feito entender. Claro, com certeza, né? Mas o que você acha, assim, eu acho que ficou bem claro, né, isso que você destacou, mas o que você acha desse papel do advogado mesmo num processo, né? Porque eles já viram entrevistas, né, com o juiz, com o promotor, com o defensor público, né? Qual que é a posição do advogado no processo? Assim, qual que é a função dele ali? Além de ajudar, né, a contribuir para realizar a justiça, né? Mas, assim, em relação ao cliente, sobretudo, qual que é a função do advogado? Assegurar que os direitos do seu cliente sejam respeitados, né? De que forma? Falando de uma forma bem simples. Seja na audiência, que o advogado vai se posicionar verbalmente, oralmente, seja na parte escrita, que nós chamamos de peticionar, de escrever peças, não perder os prazos. Parece muito óbvio, mas é importante falar, né? Não perder os prazos, ter o devido cuidado. É um trabalho, é uma função muito nobre, né?
e nós precisamos de advogados responsáveis sempre, senão não faz sentido, senão o cliente não precisaria de nós. E uma coisa até interessante que eu acho falar também é que cada vez mais na advocacia, no judiciário em geral, a questão de tornar a linguagem mais acessível. Isso é uma preocupação cada vez maior, né? Aquela pesada linguagem em latim não faz mais sentido. Nós queremos cada vez mais tornar o procedimento acessível ao cliente, acessível a todos que têm interesse, até porque a justiça nasce com vocação para ser pública, né? Não é algo privado ou privativo de quem é formado no direito. Então, agradeço, inclusive, essa tarefa de me colocar nessa necessidade de falar, e eu espero falar de maneira muito acessível. É muito importante isso na nossa atualidade. O advogado tem que estar disponível para o seu cliente sempre, né? É uma outra questão, seja ele empresa, seja ele pessoa física. Eu sempre trabalhei muito com empresa, e as pessoas, porque empresa, mas eu já tive, por exemplo, um bloqueio errado de 2 milhões na conta de uma empresa, a empresa te liga e foi errado. Na época, o que aconteceu? Era o Bacen Jude, né, que eu acho que até hoje, era o Bacen Jude, que é um bloqueio feito online nas contas da empresa, e o juiz lá de Mossoró, até interior do Rio Grande do Norte, fez um bloqueio de 2 milhões, era 200 mil. Foram os zeros, mas foi o problema, entendeu? E é uma cliente empresa, porque a empresa, a gente não vai ligar, não vai tomar as providências, porque a empresa, não é assim. O advogado, obviamente, tem que assegurar também o interesse financeiro da empresa. E não é por isso que ele é um vilão. Né? Tem muito essa coisa de trabalha para o lado negro da força, e não é isso. Nós trabalhamos para quem nos paga e temos que demonstrar competência, cuidado, capacidade, seja lá para quem nós trabalhamos. Nesse caso, por exemplo, a empresa tinha razão, o que não é muito comum, mas sim, tinha. Então, é uma vertente que eu acho que é importante falar também. É interessante, Marisol, e às vezes o pessoal demoniza as empresas, né? Mas as empresas têm trabalhadores, né? Têm empregados, e como que vai pagar o empregado se você esperava uma indisponibilidade de 200 mil e indisponibilizaram 2 milhões? Será que ali não tem o salário do trabalhador, né? Enfim, e será que também a empresa também tem uma relevância econômica, porque ela contrata serviços e disso ela mantém outras empresas e outros trabalhos, né? A gente não pode ignorar esse aspecto, né? Não dá para ser assim tão maniqueísta no sentido da dicotomia, né? De ver o bom, o bem e o mal, né? As empresas são más, os trabalhadores são bons, né? A gente tem que ver que as coisas são mais complexas, né? Uma empresa também tem muitos interesses sociais aí por trás, muita gente depende, vidas de pessoas, né? Que dependem dessas empresas. Então, o advogado tem justamente essa função, né? De defender os interesses do cliente, né? Mas não só assim, claro, às vezes os clientes não são, talvez alguns não sejam tão éticos, né? Mas assim, o advogado não é obrigado a fazer, né? Como você mencionou na nossa história, a gente tem advogados muito importantes, como você mencionou o Rui Barbosa, poderia mencionar aí do Rio de Janeiro mesmo, Sobral Pinto, né? Que era mineiro, se não me engano, mas trabalhou muito no Rio de Janeiro aí. Pessoas que são conhecidas ali por defender causas muito nobres, né, por defender a vida das pessoas, né, por defender os direitos humanos. Então, tudo isso é muito interessante da função da advocacia, né? E eu queria saber, assim, da tua experiência um pouquinho, Marisol, já indo para a segunda pergunta aqui, seja na propriedade intelectual, né, que é a sua área, seja até na advocacia de massa, como você falou, né? Você pode explicar um pouco melhor, talvez, o que é isso, dependendo de como você escolher responder, mas teve um caso marcante, assim, para você, em que você sentiu que a tua contribuição como advogado, assim, foi relevante para uma empresa, para uma pessoa, né, para a sociedade, assim, né, imediatamente para um cliente, mas indiretamente para a sociedade, eventualmente no sentido de garantir algum direito fundamental, né, direto ou indiretamente? Bem, sobre a minha carreira, vou tentar resumir o máximo possível. E uma coisa que eu acho importante, até porque nós temos essa galera do ensino médio
como audiência, eu acho importante falar. Eu fiz estágio a faculdade inteira, foi super importante para mim, tá? Me deu uma consciência profissional muito grande. Eu fiz o meu primeiro estágio no INPI, em propriedade industrial, e daí saiu, né, esse gosto pela disciplina. E eu trabalhava com os procuradores, eu fazia pareceres, foi super engrandecedor no que diz respeito à postura, no que diz respeito à escrita. Eu agreguei muito conhecimento. Então, acho que uma coisa que eu tenho que sempre pontuar na minha carreira é que eu fiz estágios a faculdade inteira e fez muito a diferença. Porque eu também era bolsista, não era muito fácil a situação. Então, os estágios me ajudavam a estudar, a ter uma visão prática do direito. Então, me facilitavam realmente na compreensão das disciplinas. Eu trabalhava o dia inteiro, morava longe, batalhava, e essa questão de estar já no meio jurídico me fez muito bem no sentido de aprender mesmo, em todos os sentidos, e, sobretudo, na carreira. Depois eu fui fazer estágio em escritório, fiz estágio no TJ aqui no Rio também, mas, enfim, eu tive a oportunidade de ver várias disciplinas já durante a faculdade na prática. Isso é bem importante, e eu recomendo para quem puder. Meus estágios foram todos remunerados, eu precisava realmente da grana para trabalhar, etc., para custear meus estudos, a minha vida. Então, eu acho que é um ponto muito importante. O direito possibilita, a carreira jurídica te possibilita arrumar um estágio remunerado e te ajuda também, de quebra, a aprender como é a carreira. Logo que eu me formei, eu passei na terceira prova da OAB, não passei logo de cara, porque eu trabalhava, etc. E eu peguei o início do exame de ordem unificado, né, era a CESP, era uma banca super, né, difícil, etc. Eu passei na ordem e consegui logo um emprego em escritório. Na época, a gente estava com contencioso de massa aqui no Rio, muito crescente, que eu sou do Rio de Janeiro, muito crescente na questão do DPVAT, né, do seguro obrigatório, que nós pagamos junto lá com o IPVA do carro, e eu já tinha feito um estágio no escritório grande, eu fui para outro escritório como advogada, e a experiência do estágio me ajudou muito, porque eu sabia peticionar, eu sabia a organização toda, demorei um tempo a me organizar, etc., mas depois eu cheguei num ponto até de quem treinava os advogados novos nessa parte organizacional era sempre eu. Eu tinha um método bem fechadinho para conseguir dar conta de 1.000 e tantos processos, eu e um estagiário, né? Então, é uma coisa bem interessante, mas não é difícil, não é impossível, e é um trabalho super digno, super necessário e, sobretudo, uma área que te abraça quando você está recém-formado. É importante destacar isso, né? Depois, eu continuei em escritório grande, sempre trabalhei em escritório grande, trabalhei muito nessa área, também trabalhei na área de seguro de saúde, seguro automobilístico facultativo, que a gente chama, né? Só que, em algum dado momento, eu resolvi que não estava suficiente na minha vida o que eu ganhava, como estava a vida, né? E eu acho que é uma coisa que eu vejo muito Leandro Carnal falando hoje em dia, e eu percebi já faz um tempo, que esse novo século nos cobra estudar. Antigamente, um advogado se formava e ficava a vida inteira ali advogando, com o seu escritório. Hoje em dia não dá mais. Nós precisamos cada vez mais especializações, cursos de aperfeiçoamento. O máximo que pudermos fazer em qualquer carreira, e eu acho que a advocacia não foge, é realmente em relação a aperfeiçoamento. Inteligência emocional, inteligência tecnológica, o que nós pudermos fazer de melhoria para a nossa carreira é importante. Então, nesse ponto, eu fiz a pós-graduação na PUC-Rio, em propriedade intelectual, mas também tive várias histórias na minha vida que não vem ao caso, que na época meu tio ficou doente, eu virei jornaleira, foi uma confusão, assim, tem até piada, que aí eu saí de escritório, mas enfim. Aí eu fiz meu primeiro curso fora, fiz um curso em Londres, que eu tinha uma graninha, fiz um curso de Business English em Londres, comecei a cuidar da minha carreira com mais afinco, e com o passar do tempo eu vi que
ainda não era suficiente, foi quando eu resolvi fazer mestrado e doutorado, advoguei em Portugal, né? Tive essa experiência de fazer, sobretudo, as questões de nacionalidade, agregamento familiar, que eles chamam. Quando, por exemplo, eu fui para Portugal e se eu quisesse que meu filho, meu marido fossem comigo, eu teria que fazer esse procedimento. Então, é algo que também tem sua importância e dá uma grana boa para o advogado que pretende ir para Portugal advogar, né? É importante falar que a gente não precisa fazer exame de ordem em Portugal também, é documentação e valores. E hoje em dia eu trabalho exclusivamente com propriedade intelectual e só na esfera administrativa, só no INPI, porque eu estou fazendo meu doutorado e preciso também de tempo para estudo, então é basicamente a área que eu atuo na advocacia atualmente. Entendi, Marisol. Que trajetória interessante que você teve, né? Assim, uma trajetória de muita luta também, né? De correr atrás, né? De não estar assim folgado, né? De algum aperto também, pelo que a gente percebe aí. Né? Eu não sabia tanto disso, né? Fico bem satisfeito em saber, até porque esse tipo de coisa deixa a gente mais forte, faz a gente crescer como pessoa, né? E a gente nota que é uma boa pessoa mesmo. Então, eu achei legal que você falou do exame de ordem, tinha que destacar isso para eles, eu não tinha pensado nisso, bem legal, tem exame de ordem, né? Você passou também por vários momentos na advocacia, né? Advocacia de massa no primeiro momento, né? Depois advogou fora, né? Advogou em Portugal, veja que interessante, e hoje, né, advoga exclusivamente em propriedade intelectual, um nicho bem específico, mas também muito interessante, né? Tudo a marca das empresas, né? A marca do iPhone, né? A marca tem muito valor, né? E tem todo um âmbito da advocacia para defender as marcas, os modelos de utilidade, as patentes, né? Que são aqueles... você pode patentear, por exemplo, uma máquina que você desenvolveu, inventou, uma invenção que você faz ali, né? Você inventa uma máquina para aplicação industrial, por exemplo, você patenteia aquilo, você pode usar aquilo com monopólio por algum tempo. E isso, como é que faz a patente? Você vai lá e protocola, faz um pedido administrativo no tal, não é judicial, é administrativo, porque é um órgão da administração, né? No Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é o INPI que você citou, né? É isso, né? INPI é Instituto Nacional de Propriedade Intelectual? É isso mesmo? É Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Industrial. Desculpa. Porque é só relativo a modelo de utilidade, desenho industrial, marcas, patentes, é um nicho mais específico ainda. Não, tá certo, porque é industrial mesmo, porque intelectual abrange direitos autorais e direitos autorais não precisam ser registrados. Né? Por exemplo, se eu escrevo um livro, né, de história do direito ou um livro de poemas, de literatura, eu tenho direito autoral independente de registro, né? Enquanto a propriedade intelectual tem um regime diferente, tem que registrar já, né? E assim por diante. Sim, é independente de registro de direito autoral, mas hoje, pela velocidade que as coisas acontecem, eu recomendaria, existe um registro perante a Biblioteca Nacional, que você pode fazer do registro de obra, então, um cliente, eu com certeza recomendaria que faça o registro, mesmo sendo, entre aspas, desnecessário. É uma mais-valia, é uma prova de que foi efetivamente sua autoria, mesmo sendo desnecessário, eu recomendaria o registro, inclusive de uma obra intelectual ou científica, de um livro, enfim. Interessante, Marisol. São os dois sistemas que tem, né, os direitos autorais, da propriedade intelectual, direitos autorais e propriedade industrial. Né? Propriedade industrial, o registro é necessário no INPI, né? E direitos autorais, você tem a Biblioteca Nacional, em que o registro é facultativo, você pode ou não registrar, mas é sempre bom por uma garantia, né? Se alguém tenta te plagiar, roubar a tua obra e dizer que você, né, que você não é o autor, mas que ele é, você fala, não, tem registro aqui na Biblioteca Nacional, é uma garantia a mais para os autores, né? E também para quem faz músicas, né? Enfim, não só para obras literárias ou textos, né? Toda produção artística também, né, vai por direitos autorais. Veja que interessante. Só queria saber se tem, às vezes não tem, né? Mas se tem algum caso, assim, que você pudesse falar bem rapidamente para a gente, um caso que fosse marcante, né? Nesse sentido de uma contribuição que você viu que contribuiu. Um caso. Bem, que eu me lembre,
Eu gosto muito de um caso que não foi nada demais, mas é porque eu sinto que eu contribuí porque a gente chegou na apelação sem que ninguém lesse a minha peça e estava errada. O que acontece? Estava tudo errado. Era um caso que a pessoa faleceu e a família, o pai e a mãe, tinham direito ao seguro DPVAT. A mãe entrou sozinha com a ação, fez a propositura da ação e pediu a integralidade dessa indenização. Entretanto, ela não informou do pai, ela não informou de ninguém, a pessoa não tinha filhos, não tinha cônjuge, então os pais eram os únicos, né, herdeiros, seria para ele, só que a mãe não justificou. Aí, por que ela não apresentou um óbito do pai para justificar por que ela mereceria o recebimento integral da indenização? E eu aleguei isso na contestação, na apelação. Aqui no Rio tinha um hábito, não sei como é que está hoje, né? Porque não é a área que eu atuo agora, do agravo interno. A gente tinha que fazer o agravo interno, porque o juiz não dava a decisão colegiada, os desembargadores não faziam a decisão colegiada. Um desembargador dava uma decisão monocrática e o recurso cabível era o agravo interno. Então, eu fiz contestação, apelação e agravo interno para, enfim, alguém ler e falar, não, realmente, por quê? Como disse o velho ditado, quem paga mal paga duas vezes. Eu tenho que assegurar que seja pago certo. Então, eu falei, olha, ela não diz cadê o pai da pessoa. Cadê o pai, gente? Como é que eu vou pagar a integralidade para ela se o pai pode aparecer amanhã, propor ação e justamente dizer, olha, quem paga mal paga duas vezes. Eu quero tudo de novo. Não, eu tenho que assegurar o quinhão da mãe e o quinhão do pai. E foi até uma decisão que, na época, rodou no escritório, porque depois de 3 peças, enfim, o juiz me leu e reformou a decisão. Foi algo que eu fiquei para sempre. Falei, nossa, mas eu fiz assim muito. Eu já não sabia mais o que fazer, então eu botei caixa alta, eu fiz tudo que não se deve fazer para alguém me ler. Gente, por favor, eu até aproveitar e falar outra coisa também, isso não se faz, tá, gente? Não se põe caixa alta, que das experiências da vida, eu tive estagiários também. Eu tinha que falar isso, que às vezes o estagiário mandava um e-mail para o cliente, caixa alta, letra vermelha. Eu, não, querido, não pode, é importante. Então, essas coisas parecem óbvias, parecem bobas, mas é sempre importante falar, tá, gente? Quando estiver tratando com o cliente, sejam agradáveis e gentis, e não escrevam em caixa alta, nem em letra vermelha, por favor. Elegância, por favor, né? Nas peças e nas comunicações, né, do mundo da advocacia, porque tem muito disso, né, das caixas altas, quando o pessoal deixa em caps lock, né, ali escreve aquele negócio grandão, em negrito, né, sublinhado, aquela coisa assim, chega até a agredir o olho, né, mas interessante um caso, né, você vê também, esse caso mostra como o sistema judiciário, às vezes, está super abarrotado de coisas, né, você tem que apelar, às vezes, para poder ser lido, né. Isso também é verdade, né? Às vezes, porque tem... E isso mostra muito do mundo da advocacia, do mundo do direito, né? Porque tem alguns escritórios que são muito importantes, assim, que tem muito renome, que o cara pode escrever do jeito que ele quiser, que tá todo mundo lendo, né? Mas, às vezes, também tem gente que, por mais que faça com qualidade, que tenha estudo, às vezes não é tão lido assim, tem que fazer os caixa alta e tal, para poder ser ouvido, né? Mas, enfim... eu queria só concluir essa entrevista, Marisol, agradecendo, né, por tudo, mas te perguntando também, fazendo uma terceira e última pergunta aqui, sobre o que motiva você, né, como advogado, assim, ou o que a desmotiva também, né? Se tem elementos que desmotivam, mas você parece que até então está exercendo ainda a advocacia, embora esteja indo mais para um lado de estudo, de academia, né, e queira ser professora, né, e está desde já convidada aqui para vir para o Instituto quando tiver oportunidades, será avisado, sem dúvida. Queria saber, assim, porque até agora você está na advocacia, né, até hoje. Então, o que motiva? Você deve ter alguma motivação para estar na advocacia até hoje, né, de qualquer ordem que seja, né, e se tem também elementos que desmotivam, né? Esses dois aspectos. Motivação, porque parece que é o que predomina, porque você está nisso até hoje. E o que assim, talvez a desmotive, o que fez você ir para um lado mais acadêmico, até de estudar e assim por diante? Bem, o que me motiva
enfim, colocar em prática todo o meu conhecimento em propriedade intelectual. Eu estudei bastante, né? Eu fiz uma pós, eu fiz um mestrado, eu fico muito feliz em poder ver a prática disso. Acho que é uma área, inclusive também proponho para os futuros estudantes de direito, é uma área que só tem a crescer, só tem a desenvolver, né? Nós estamos nesse momento. O software, por exemplo, é protegido por direito autoral, então nós não estamos falando só de obras intelectuais, nós estamos falando inclusive de software. Se tem algo que desenvolve hoje em dia, creio eu que seja software, que seja inteligência artificial, tudo isso nós podemos colocar debaixo do guarda-chuva maior de propriedade intelectual. Então, eu acho que é uma área cada vez mais necessária, que se renova, que tem muito que acrescentar para a sociedade, né? Tem vários eventos, tem oportunidade, demanda um preparo elaborado, né? Demanda um inglês fluente, sim, demanda um conhecimento cultural, que eu acho que enriquece até para argumentação, para eu fazer uma peça para o INPI, por exemplo. Não é algo puramente jurídico. Eu creio que precisa ter uma cultura, é uma área que eu creio que precisa conhecer um pouco de arte, um pouco de música, enfim, de várias áreas. É o que me motiva. Eu gosto de trabalhar com prazos maiores, sendo bem sincera, e esses prazos administrativos são maiores, então eu tenho capacidade de escrever melhor, de pesquisar com profundidade. Eu acho que eu sempre gostei de estudar, então poder advogar num nicho que me permite qualidade, que me permite realmente estudo denso, argumentação densa, me dá muita satisfação. É a parte que me motiva demais. A parte que me desmotiva é que realmente os salários na advocacia não são os maiores, existem bons salários, claro, mas creio eu que para uma dedicação exclusiva de 40 horas por semana, que nunca, pelo menos na minha experiência de advogado, nunca acaba trabalhando só as 40 horas, sempre é necessário fazer uma hora extra, etc. Eu não vejo uma remuneração suficiente, não gosto, e nesse momento, como você mesmo falou, Judá, eu quero concluir meu doutorado, eu tenho outros projetos, eu não quero apenas advogar, eu quero advogar e acumular com a carreira acadêmica, de fato. Quero lecionar, quero fazer pesquisa, eu acredito muito que somente pela educação a gente pode mudar o mundo, efetivamente, então a pesquisa é algo que eu desejo profundamente, anseio, quero amanhã ou depois poder fazer essa diferença, uma educação humanizada, uma advocacia humanizada, formar operadores do direito humanos e com foco na justiça, não só no concurso público, no ganhar dinheiro, acho que seres humanos, de fato, não robôs prontos para esse foco apenas capitalista, dinheiro. Eu tenho um pouco desse desejo. E, de toda forma, eu acho que o direito ainda é uma carreira muito importante, é uma carreira que merece ser seguida, seja para a advocacia, seja para a carreira acadêmica, e a advocacia precisa de gente boa, precisa de advogados militantes, que estejam aí prontos para defender direitos humanos, direitos fundamentais. Temos um sistema prisional péssimo, superlotado, então acho que nunca precisamos tanto de advogados criminalistas, que é uma área que as pessoas têm receio também, têm medo, né? Acham insegura, sobretudo aqui no Rio, na minha cidade, temos pouquíssimos, porque realmente as pessoas têm medo da violência, etc. E eu acho que nas questões de desmotivação é questão de remuneração, realmente. E também de trabalhar, de repente, que aconteceu comigo, com volume muito grande, e não ter essa possibilidade de argumentar com propriedade, de estudar, que é o que eu gosto, que é o tipo de advocacia que eu, Marisol, pessoalmente gosto.
Muito bem, Marisol. É bem interessante, você pontua várias questões, né? Eu achei que você deixou até a tua mensagem já ali nessa fala final, né? Deixou a mensagem ali da propriedade intelectual de um nicho específico, da necessidade de advocacia de qualidade, mas, por outro lado, essa tendência do mundo da advocacia também é a precarização do trabalho, né? A ter muita coisa, né? A exigir demais do advogado, né? Que às vezes é contratado de um grande escritório, advocacia de massa, né? Massa de processos, muitos e muitos processos. Daí não tem, né? É mais copia e cola, né? Ctrl-C, Ctrl-V, e não tanto um desenvolvimento de uma tese, né, jurídica, de uma coisa mais intelectual, que a advocacia antigamente teve mais, né? Esses advogados que se citam, Rui Barbosa, e daí eu citei também o Sobral Pinto, esses tinham uma advocacia toda diferenciada, desenvolviam teses, né? Rui Barbosa foi o grande defensor, né, dessa tese, dessa doutrina brasileira do habeas corpus, que foi acolhida pelo STF por um tempo, né? Então, e você quer uma advocacia mais desse nível, você quer resgatar esse lado também mais intelectual, mais digno, assim, né? Não que o outro não seja, assim, mas mais no sentido de um saber, né? Um saber jurídico mais denso que você quer resgatar, né? E também de formar, assim, mais humanizadamente. Eu achei essa mensagem muito interessante, de que a advocacia não é só dinheiro, né? Como alguns fazem por aí. A advocacia não é também necessariamente ficar se debruçando sobre 1000 processos, né? Mas tem um nicho específico, por exemplo, na propriedade intelectual, no direito criminal, né? Que você pode fazer uma advocacia diferenciada como você tem feito, né? O que eu só tenho a dizer aqui, nesse final de entrevista, é que fico muito feliz em saber que no Brasil a gente tem uma advogada como você na área da propriedade intelectual e que você ainda por cima, melhor ainda, está vindo para a área acadêmica, né? E tem essa intenção de formar, né, não só advogados, mas também juristas, né? Formar juristas como professora, juristas humanos, né? Que tenham um viés mais humanizado, né? E que fujam um pouco da lógica predominante, que é uma lógica muito cruel do nosso mundo de hoje, né? Só tenho que te agradecer, então, pelo seu tempo. Não sei se você quer fazer um último comentário antes de eu te liberar aqui. Olha, eu quero agradecer muito, eu fiquei muito honrada e surpresa com o convite, fiquei até um pouco tímida, que eu falei, nossa, que legal ele me convidar, etc. Porque adorei, muito obrigada, é uma honra e um prazer enorme ser convidada de um professor tão qualificado, tão gente boa também, tão agradável, fiquei muito feliz com o convite. Se eu puder fazer um pequenino merchan, eu estou dando uma aula. Estou dando 2 aulas de História do Direito num projeto chamado Escola de Direito, que está no YouTube, vocês podem procurar. E eu fiz um Instagram profissional chamado Prof. Marisol, com 2 S, tudo junto, que eu vou divulgar eventos de toda a ordem, jurídicos, curiosidades do ensino jurídico e da advocacia. Então, estou lá disponível, meu LinkedIn é Marisol, com 2 S Pinheiro, também super disponível para responder. Caso os teus alunos queiram perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Será um prazer e uma honra, como foi estar aqui hoje. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Marisol. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.